no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 3, encontramos a figura de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para a manifestação do Cristo. Está escrito: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pois este é o que foi anunciado pelo profeta Isaías, quando disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O cenário do deserto é profundamente simbólico. O deserto é o lugar do silêncio, onde não há distrações nem vozes do mundo. É ali, no vazio interior, que a alma pode ouvir a voz de Deus. João não fala em meio à multidão das cidades, mas no espaço despido de ilusões, chamando cada coração a retornar ao essencial. A voz que clama é o chamado do Espírito dentro de nós. É um impulso divino que nos convida à conversão, à metanoia, que significa mudança de mente, transformação de consciência. O arrependimento que João prega não é culpa, mas abertura. É o momento em que deixamos de olhar apenas para fora e voltamos o olhar para dentro, onde o reino de Deus já habita. João representa a consciência desperta que anuncia o Cristo interior. Ele é o símbolo da parte em nós que reconhece a necessidade de mudança, que prepara o terreno da alma para que a luz possa nascer. Sua mensagem é clara e direta: endireitai as veredas. Isso quer dizer, alinhar pensamentos, sentimentos e ações com a vontade divina. Cada um de nós tem um deserto a atravessar. São os momentos de solidão, de silêncio e de aparente esterilidade espiritual. Mas é justamente nesses momentos que o chamado de Deus se torna mais audível. Quando a alma cessa o ruído da mente e das preocupações, ela começa a perceber a presença que sempre esteve ali, o Cristo vivo, aguardando espaço para manifestar-se. O arrependimento verdadeiro é um ato de amor. É um instante em que reconhecemos que podemos ser melhores, mais conscientes, mais fiéis à luz que habita em nós. Não é autopunição, mas despertar. E, à medida que nos abrimos à transformação, o reino dos céus deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma realidade interior. João Batista não buscava reconhecimento. Sua vida era simples, sua morada era o deserto, e sua missão era preparar o caminho. Assim também nós somos chamados a nos esvaziar do excesso e a nos revestir de sinceridade espiritual. Só o coração humilde pode reconhecer o Cristo quando ele chega. Por isso, essa passagem nos ensina que a transformação começa no silêncio e na escuta. É no recolhimento interior que a voz divina se faz ouvir. O deserto, que antes parecia vazio, revela-se um templo sagrado onde Deus fala diretamente à consciência. E quando ouvimos essa voz, nada permanece igual. O arrependimento torna-se o primeiro passo da iluminação, o início da jornada rumo à comunhão plena com o Espírito Santo. João, o precursor, representa a mente purificada, o Cristo, que virá logo em seguida, representa o Espírito plenamente manifesto. A preparação interior é indispensável. Antes que o Cristo possa nascer em nós, precisamos preparar o caminho, endireitar as veredas, e deixar o Espírito soprar livremente. Lembremos das palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 3, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Do Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de vós. Esses versos ecoam a mesma verdade: o reino está próximo, porque o reino está em nós. Só precisamos ouvir a voz que clama no silêncio da alma e responder com arrependimento sincero e fé viva. Assim, o deserto interior se transforma em jardim, e a consciência humana torna-se morada de Deus. O que significa o deserto na minha caminhada espiritual? O deserto é o lugar do silêncio e do esvaziamento, onde me encontro comigo mesmo e posso ouvir a voz de Deus sem as distrações do mundo. Por que João pregava no deserto e não nas cidades? Porque a transformação verdadeira acontece longe do barulho das aparências. O deserto representa o espaço interior onde a alma se abre para o arrependimento e para o encontro com o divino. O que é o arrependimento de que João fala? Não é culpa, mas mudança de consciência.
É o reconhecimento de que posso caminhar de forma mais alinhada com a vontade de Deus. Como posso endireitar as veredas dentro de mim? Através da sinceridade espiritual, da vigilância dos pensamentos e da prática do amor. Corrigindo o que está torto dentro de mim, preparo o caminho para a luz de Cristo. Porque o arrependimento é o primeiro passo do reino dos céus. Porque sem purificação interior não há espaço para o reino se manifestar. O arrependimento limpa o solo da alma para que o espírito floresça. Como ouvir a voz que clama no deserto da minha alma? Silenciando o medo, o orgulho e a pressa. Quando o coração se aquieta, a voz do espírito se torna clara e firme dentro de mim. O que acontece quando ignoro esse chamado interior? Permaneço perdido nas vozes do mundo, sem perceber o reino que já está próximo, dentro do meu próprio ser. Como posso aplicar esse ensinamento no meu dia a dia? Buscando momentos de silêncio, praticando a escuta interior, reconhecendo minhas falhas e abrindo espaço para a presença viva de Deus me conduzir. Quando me arrependo e me volto a Deus, o que muda dentro de mim? O deserto se transforma em morada divina. A consciência desperta, a paz cresce e o reino de Deus começa a se manifestar em tudo o que faço. No deserto, entre o silêncio e o vento quente das dunas, surge uma voz. É a voz de João, o profeta vestido de humildade. Ele não traz coroas nem tronos, não fala em templos luxuosos, mas à beira das águas do Jordão. Seu manto é feito de pelos de camelo, e seu cinto é de couro. Ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, sinais de uma alma desapegada do mundo, sustentada apenas pelo que Deus oferece. Ali, no despojamento, João é livre. Nada o prende, nada o define senão o chamado divino que ecoa dentro dele. Sua simplicidade é sua força. Seu silêncio é sua sabedoria. E seu alimento, mesmo rude, é doçura para o espírito. As multidões o procuram. Homens e mulheres vêm de Jerusalém, da Judéia e das terras em torno do Jordão. Vêm porque sentem que há verdade em suas palavras. Confessam seus pecados e mergulham nas águas, buscando renascer limpos, leves, renovados. Mas o que esse momento quer nos ensinar? A roupa de João é o símbolo da alma que já se libertou das ilusões do mundo. Os pelos do camelo são como uma couraça espiritual, firme, resistente às tempestades. O cinto de couro representa o domínio sobre os impulsos, a disciplina interior. Os gafanhotos falam da força de sobreviver em meio à aridez, o alimento simples, mas suficiente. E o mel silvestre, o mel é a lembrança de que, mesmo no deserto, Deus oferece doçura aos que confiam. O Jordão é o rio da travessia. É onde deixamos para trás o velho eu, para nascer em uma nova consciência. É ali que se decide, continuar no deserto interior, ou atravessar para a terra prometida da alma, o reino de Deus dentro de nós. Deus quer que aprendamos, com João, a vestir o espírito de humildade. Que a pureza e o desapego sejam nossas vestes mais preciosas. Ele quer que compreendamos que o poder espiritual não está nas aparências, mas na coerência entre o que vivemos e o que cremos. Quando entendemos isso, algo se cura dentro de nós. A vaidade perde força. O orgulho se dissolve. A necessidade de ser visto dá lugar à paz de ser verdadeiro. O coração se torna manso, e a alma começa a refletir a serenidade de Cristo. A simplicidade de João desperta em nós virtudes esquecidas. A humildade, o desapego, a fidelidade ao chamado e a doçura que vem do Espírito. E é assim que a transformação acontece, quando o comum se torna precioso, porque a glória deixa de vir de fora e começa a brilhar dentro. Aplicar esse aprendizado é viver o Evangelho com leveza. É escolher o essencial e deixar o excesso. É servir em silêncio, com amor. É buscar o alimento da alma mesmo quando o mundo parece árido. E é permitir-se mergulhar nas águas do arrependimento, não por culpa, mas por desejo de renascer. Mas quando a alma resiste e não aprende, o orgulho endurece o coração. A inquietação domina. E o rio da graça deixa de fluir. Sem humildade, o espírito não encontra espaço para habitar. A voz de João nos chama de novo, agora dentro de nós. Prepara o caminho do Senhor. Prepara o coração, o templo interior.
porque o Cristo só nasce onde há espaço. A simplicidade de João é o espelho da mente de Cristo. Ele nos ensina que o verdadeiro poder está no serviço. E que a glória de Deus se revela na pureza dos que se esvaziam de si mesmos. Quem veste a humildade, torna-se morada da luz. Versos que ecoam o mesmo princípio. O profeta Elias, no segundo livro dos Reis, também usava uma veste de pelos e um cinto de couro, o mesmo espírito de desapego. Em Lucas, João exorta o povo à justiça e à simplicidade. Pedro nos lembra, o ornamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. E Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, mostra que servir é a forma mais alta de reinar. E assim, na figura do profeta vestido de humildade, aprendemos que a grandeza do espírito não se mede por aparência, mas pela coerência entre o coração e o céu. A alma que aprende a ser simples torna-se luz viva, um templo onde o Verbo habita em paz. O que significa, para mim hoje, vestir-me de humildade como João? É abrir mão das aparências e buscar a verdade do meu próprio coração. O que representa o deserto da Judeia na minha vida interior? É o espaço onde Deus fala quando o mundo se cala. Porque João se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Porque o espírito se nutre tanto da resistência quanto da doçura, é no equilíbrio entre força e ternura que amadurece a alma. O que o Rio Jordão simboliza no meu processo espiritual? É o ponto de passagem, onde deixo o velho eu e renasço em uma nova consciência. Porque as multidões buscavam João, mesmo ele sendo simples. Porque a verdade não precisa de adornos, a autenticidade atrai naturalmente os corações sinceros. O que Deus quer me ensinar com a imagem do profeta vestido de humildade? Que a pureza e o desapego são o verdadeiro manto do espírito, que quem se esvazia de si mesmo se torna morada da luz. Que virtudes nascem quando aprendo esse ensinamento? A simplicidade, o desapego, a mansidão e a doçura interior, virtudes que permitem que o Cristo cresça em mim. Como esse aprendizado pode transformar meu interior? Ele faz o comum se tornar precioso, transforma o peso do ego em leveza espiritual e o orgulho em serenidade. O que acontece se eu resistir a esse chamado de humildade? O coração se endurece, o rio da graça deixa de fluir e o deserto se torna solidão, não silêncio sagrado. De que forma esse ensinamento me aproxima da mente de Cristo? Ele me ensina a servir com amor, a viver com simplicidade e a reconhecer que a verdadeira grandeza está em ser fiel à vontade de Deus. No deserto, entre vozes de arrependimento e águas purificadoras, surge uma cena que fala diretamente ao coração humano. João Batista, o profeta da verdade interior, observa os fariseus e saduceus que se aproximam. Eles buscam o batismo, mas não trazem consigo o arrependimento que transforma. Com voz firme e compassiva, João os confronta: produzi frutos dignos de arrependimento. Aqui, o Espírito Santo nos convida a olhar para dentro. O que significa produzir frutos dignos? Significa deixar que o arrependimento seja mais do que uma emoção passageira. É permitir que ele se torne um novo modo de viver, uma metanoia, uma mudança profunda da mente e do coração. Não basta tocar as águas do batismo, é preciso deixar que a água viva do Espírito lave as raízes da alma. Os fariseus e saduceus, na linguagem simbólica, representam os aspectos da nossa própria consciência ainda presos à aparência, ao orgulho espiritual e ao desejo de reconhecimento. São os pensamentos que dizem sou justo enquanto o coração permanece endurecido. Mas João aponta o caminho da verdade, o machado está posto à raiz das árvores. Não é um aviso de destruição, mas um chamado à libertação. O machado do Espírito corta as ilusões pela base, removendo o que é falso, o que impede o fluir da vida divina. Deus não busca frutos de aparência, mas frutos de amor, de justiça, de compaixão. E quando compreendemos isso, o coração se abre como um solo fértil. A hipocrisia cede lugar à sinceridade, o orgulho dá espaço à humildade, e o ego é dissolvido pela luz do arrependimento verdadeiro. O Espírito Santo trabalha silenciosamente nas profundezas da alma, onde nenhuma máscara resiste. Ele purifica, poda, e faz renascer o que é autêntico. Esse processo pode doer, mas é a dor da libertação, a transformação interior que nos torna participantes da natureza divina.
O ensinamento de João é simples e direto: não basta dizer tenho fé, é preciso viver a fé. O arrependimento é ação, é movimento, é renascimento. Quando deixamos o Espírito agir, o velho homem começa a cair, e um novo ser, mais puro e luminoso, começa a nascer. Se ignoramos esse chamado, corremos o risco de viver uma fé de aparência, folhas verdes sem frutos, palavras sem vida, rituais sem presença. Mas quando acolhemos a voz profética em nós, quando deixamos o machado da verdade alcançar nossas raízes, então o coração floresce, e o reino de Deus se manifesta na alma. Produzir frutos dignos é viver o Evangelho de forma coerente, é deixar que o amor se torne o selo de tudo o que fazemos. Assim, o machado da verdade se transforma em instrumento de poda, e não de destruição, e a árvore da vida volta a florescer em nós. Como disse o Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, cada árvore é conhecida por seu próprio fruto. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. O apóstolo Paulo confirma na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. E Tiago completa na sua epístola, capítulo 1, versículo 22, sede praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Este é o chamado do Espírito hoje, cortar o que é ilusório, regar o que é verdadeiro, e permitir que o Cristo floresça em nós. Pois o arrependimento não é o fim, é o começo de uma vida nova. A raiz purificada torna-se fonte de luz. E o coração que antes fingia fé, agora vive em comunhão plena com o amor que tudo transforma. O que significa produzir frutos dignos de arrependimento na minha vida diária? É deixar que o arrependimento se torne um modo de viver, não apenas um sentimento. É transformar atitudes, renovar pensamentos e gerar frutos de amor e verdade. Por que João Batista repreende os fariseus e saduceus se eles também buscavam o batismo? Porque buscavam um símbolo externo sem mudança interior. Deus não se agrada das aparências, mas da sinceridade do coração. O que representa o machado à raiz das árvores? É a ação do Espírito Santo cortando pela base as ilusões e os hábitos falsos que impedem o crescimento espiritual. É a limpeza profunda que antecede o florescimento. Como posso reconhecer se meu arrependimento é verdadeiro? Quando ele gera transformação prática, humildade e desejo sincero de viver em comunhão com Deus, e não apenas remorso ou culpa. Por que a hipocrisia espiritual é perigosa? Porque impede a verdade de agir. Ela mascara o coração, impede a graça e nos mantém presos a uma imagem falsa de nós mesmos. O que acontece quando o coração se abre à sinceridade e ao arrependimento real? A alma é libertada, o espírito renova as forças, e o amor de Deus volta a fluir com naturalidade. Quais frutos o Espírito deseja ver na árvore da minha vida? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, os frutos que revelam a presença viva de Cristo em nós. O que posso fazer, hoje, para começar essa transformação interior? Reconhecer o que ainda é aparência, pedir a ajuda do Espírito Santo e agir em coerência com o Evangelho, com humildade e perseverança. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, nos revela uma das transições mais sagradas da história espiritual da humanidade. João Batista, o profeta do deserto, fala com firmeza e humildade diante do povo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nessas palavras há uma ponte, uma passagem entre dois mundos, o mundo da purificação exterior e o mundo da transformação interior. A água representa o arrependimento, o reconhecimento do erro, o desejo de limpeza. O fogo, por sua vez, simboliza o Espírito Santo, que penetra o coração e o transforma por dentro, queimando o ego, consumindo as ilusões e acendendo a luz divina que mora em nós. A água limpa. O fogo transforma. E o Espírito é o sopro que renova todas as coisas. João prepara o caminho. Cristo o ilumina. O batismo de João é o início da jornada, o batismo de Cristo é o despertar da eternidade dentro do homem. Este ensinamento nos mostra que a fé verdadeira não se apoia em rituais ou tradições exteriores, mas na presença viva de Deus no coração.
O arrependimento é necessário, ele abre a porta, mas é o Espírito Santo quem atravessa essa porta e transforma a casa interior. Quando João fala do machado posto à raiz das árvores, ele se refere à ação divina que corta pela base tudo o que é falso, tudo o que é aparência sem fruto. Deus não deseja apenas ramos verdes, ele deseja frutos de amor, de pureza e de verdade. Este entendimento cura a superficialidade espiritual, a tendência de parecer justo, sem realmente se transformar. Cura também as feridas da culpa e do medo, pois mostra que a purificação de Deus é amorosa e total. O Espírito Santo não vem para punir, mas para restaurar. Ele toca o coração arrependido e o faz novo. Quando a alma se abre para esse batismo interior, nasce uma fé viva, que não depende de palavras, mas de comunhão. É o fogo que refina o ouro, é o calor que desperta a consciência. Ao compreender esse mistério, o ser humano deixa de buscar apenas estar limpo e começa a desejar estar aceso. A pureza moral dá lugar à iluminação espiritual. O coração que antes se culpava começa a amar. O interior comum se torna precioso, como se o Espírito soprasse vida nova em cada fibra da alma. Na prática, viver este ensinamento é permitir que o Espírito Santo atue em nós a cada dia, na oração, na paciência, no perdão, na vigilância dos pensamentos. É lembrar, nos momentos difíceis, que o mesmo fogo que prova é o fogo que purifica. O Espírito Santo está presente nas provações, transformando dor em sabedoria, fraqueza em força e culpa em libertação. Mas quando resistimos a esse batismo interior, permanecemos apenas na superfície da fé. Somos lavados por fora, mas secos por dentro. O coração se torna um templo frio, incapaz de acolher o fogo do amor divino. A vida espiritual perde sentido, e o ego retoma o trono que pertence a Deus. O batismo de João limpa o caminho, o batismo de Cristo acende o coração. O primeiro prepara o solo, o segundo faz germinar a vida eterna. Quando o Espírito Santo age, o ser humano deixa de viver para si mesmo e passa a viver em comunhão com o amor que o criou. Este é o verdadeiro arrependimento, não apenas sentir remorso, mas permitir que Deus refaça o interior. E assim nos aproximamos da mente de Cristo, uma mente pura, ardente e plena de amor. Uma consciência em que o eu se dissolve na vontade divina, e toda a existência se torna uma oração viva. O mesmo princípio é revelado em outras passagens da Escritura. Em João, capítulo 3, Jesus declara: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos e todos ficam cheios de luz e poder. Na carta a Tito, no capítulo 3, está escrito: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em Isaías, capítulo 4, Deus promete purificar o povo com o espírito de juízo e de ardor. E em Malaquias, capítulo 3, o Senhor é comparado ao fogo do ourives que refina o ouro e à pureza do lavadeiro que limpa o linho. O ensinamento é claro e eterno, a água limpa, mas o fogo desperta. Deus não quer apenas corações lavados, mas corações acesos. O Espírito Santo é a chama invisível que transforma o homem natural em templo do amor eterno. O que significa ser batizado apenas com água? É reconhecer a necessidade de mudança, é limpar a superfície da alma, preparando o coração para algo maior. E o que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? É permitir que a presença divina entre no íntimo e transforme completamente o ser, queimando o ego, a culpa e o medo, para que reste apenas a luz do amor. Por que João Batista fala do batismo de arrependimento? Porque o arrependimento é o primeiro passo da conversão verdadeira, não é culpa, mas consciência. É o ato de abrir espaço para que Deus habite em nós. O que representa o fogo espiritual? O fogo é a energia purificadora do espírito, que consome o que é falso e ilumina o que é verdadeiro. Ele não destrói, ele renova. Por que precisamos tanto dessa transformação interior? Porque sem ela permanecemos limpos por fora, mas vazios por dentro. O Espírito vem preencher esse vazio com vida, sentido e comunhão. Como o Espírito Santo age dentro de nós? Ele inspira, corrige, consola, fortalece. Sua voz é suave, mas firme. Ele fala no silêncio e conduz o coração à verdade.
O que acontece quando resistimos à ação do Espírito? A fé se torna apenas aparência. O coração endurece, e o fogo interior se apaga. Vivemos a religião sem viver a presença. Qual é o verdadeiro fruto do batismo espiritual? É a transformação da consciência. O amor se torna o centro da vida, e o coração passa a refletir a luz de Cristo em tudo o que faz. Como posso aplicar esse ensinamento no dia a dia? Buscando a presença do Espírito em cada ação, nas palavras, nas escolhas, nos pensamentos. Permitir que Ele oriente cada passo, mesmo os mais simples. Qual é o chamado que este ensinamento faz à minha alma? Deixar de ser apenas limpo, e começar a ser luz. Não apenas buscar o perdão, mas viver em comunhão. Ser chama viva do amor divino neste mundo. O batismo de Jesus e a revelação do Espírito. No silêncio das margens do Jordão, algo divino se prepara para acontecer. Jesus vem da Galileia, caminhando com passos tranquilos, em direção a João. O rio corre sereno, e o vento parece guardar um segredo eterno. João o reconhece, e a voz do profeta se curva diante do Verbo. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Diz ele. Mas Jesus responde com uma mansidão que toca o coração: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consente. Jesus entra nas águas, símbolo da vida e da purificação, e ao sair delas, o céu se abre. O Espírito de Deus desce em forma de pomba e repousa sobre ele. Então se ouve uma voz do alto, a voz do Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse instante, o universo inteiro se alinha. O Filho se entrega em obediência. O Espírito desce e santifica. O Pai reconhece e abençoa. A Trindade se manifesta em harmonia perfeita, revelando o mistério da comunhão divina. Esse é o batismo da união, o ponto em que o humano e o divino se encontram. Jesus, ao se submeter ao batismo, nos ensina que o caminho para a luz passa pela humildade. O verdadeiro Filho de Deus não é o que busca ser exaltado, mas o que aceita descer às águas da obediência. O Jordão é o rio da consciência, e mergulhar nele é descer ao mais íntimo de si. É lavar as ilusões, as culpas, os medos e os apegos que nos separam do amor. A água limpa, o Espírito transforma, e o fogo divino consome o que não é eterno. O batismo de Jesus revela que Deus não está distante, esperando nossa perfeição, Ele está próximo, presente, disposto a descer em forma de pomba sobre aquele que se abre com sinceridade e fé. O Espírito não desce sobre o orgulho, ele repousa sobre a humildade. E quando o coração humano se entrega, o Pai reconhece: Este é o meu Filho amado. A mensagem é simples e profunda: a verdadeira filiação divina nasce da entrega. O batismo não é um rito de purificação exterior, mas uma transformação interior. É a morte do ego e o nascimento do Espírito. João simboliza a consciência moral, a voz que clama no deserto interior, preparando o caminho para o Cristo. Jesus representa a consciência divina, a luz que se encarna, que mergulha na experiência humana para santificar todas as águas da existência. Quando compreendemos esse mistério, algo desperta em nós. O coração comum começa a se tornar precioso, transfigurado pela presença de Deus. A obediência deixa de ser peso e se torna alegria. O silêncio deixa de ser vazio e se torna morada do Espírito. A fé deixa de ser esforço e se transforma em confiança. Esse batismo interior é o que o Espírito deseja realizar em cada um de nós. Todos os dias, somos convidados a mergulhar novamente, não nas águas do Jordão, mas nas águas do coração. A cada entrega, o céu se abre. A cada ato de humildade, o Espírito desce. A cada gesto de amor, o Pai fala em silêncio: Tu és meu Filho amado. Mas quando resistimos a esse mergulho, o coração se endurece. A alma tenta se elevar sozinha, e a fé se torna apenas aparência. Sem o batismo interior, a espiritualidade perde sabor, é forma sem vida, palavra sem fogo. Por isso, o chamado permanece: desce às águas e deixa o Espírito te revestir. Permite que o Pai pronuncie sobre ti a mesma bênção pronunciada sobre o Cristo. Não temas o mergulho, porque quem se entrega, renasce.
Este é o mistério do batismo de Jesus, o céu se abrindo sobre a terra. A voz divina reconhecendo o amor encarnado. O Espírito descendo sobre a alma purificada. E a humanidade sendo convidada, uma vez mais, a se tornar templo da presença de Deus. Assim, compreendemos que a vida espiritual não é separação, mas união. Não é ascender para fugir do mundo, mas permitir que o divino floresça dentro dele. Cristo nos mostra o caminho: mergulhar, purificar, entregar-se, e ouvir, no mais íntimo, a doce voz que diz: "Em-te me comprazo". Esse é o batismo do Espírito. É o momento em que deixamos de buscar Deus fora, e passamos a viver Deus dentro. Quando o humano se abre ao divino, o céu já não está acima, está em nós. O que significa o batismo de Jesus para a nossa jornada interior? Significa o momento em que deixamos de viver apenas pela vontade humana e passamos a nos abrir à vontade divina. É a entrega do coração à consciência maior que habita em nós. Porque Jesus, sendo puro, escolheu ser batizado. Porque a verdadeira pureza não se exibe, ela se oferece. Jesus nos ensina que até o que é santo se curva à humildade, para que toda justiça se cumpra. O que representa o Rio Jordão na nossa vida espiritual? O Jordão é o fluxo da consciência, as águas onde mergulhamos para soltar o que não somos e emergir naquilo que Deus nos convida a ser. O que acontece dentro de nós quando o Espírito desce? Quando o Espírito repousa sobre o coração, tudo ganha sentido. A mente se aquieta, a alma se ilumina, e nasce em nós a certeza silenciosa: eu pertenço a Deus. Porque o Espírito aparece como pomba. Porque a pomba é o símbolo da paz e da presença suave. O Espírito não invade, ele pousa. Ele não domina, ele habita. Qual é a voz do Pai que se ouve no batismo? É a voz eterna que fala também em nós, sempre que nos entregamos de verdade. É a mesma voz que diz: "Tu és meu filho amado". Como podemos viver esse batismo todos os dias? Vivemos quando escolhemos a humildade em vez do orgulho, o perdão em vez da vingança, o amor em vez do medo. A cada escolha, o céu se abre novamente. O que impede o Espírito de descer sobre nós? A resistência do ego, o fechamento do coração, o medo de perder o controle. O Espírito só desce onde há espaço para ele repousar. Qual o verdadeiro sentido de cumprir toda a justiça? É alinhar nossa vontade com a vontade divina. É permitir que cada gesto, palavra e pensamento expressem a harmonia do céu na terra. O que aprendemos sobre o amor do Pai nesse momento? Aprendemos que Deus não ama pela aparência, mas pela entrega. Ele não busca os perfeitos, ele reconhece os que se deixam tocar. E o que é, afinal, o batismo do Espírito? É o renascimento da consciência. É quando deixamos de ser apenas criaturas e nos tornamos filhos conscientes da luz. No terceiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, a história nos conduz ao limiar de um novo despertar. Aqui, o deserto se torna templo, e a voz de João Batista ecoa como o chamado do Espírito que prepara o coração humano para receber o Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essas palavras não trazem medo, mas consciência. O arrependimento de que fala João não é culpa, é despertar. É o momento em que o ser humano volta-se para dentro e reconhece a própria necessidade de renascer. A água do Jordão, onde tantos buscavam purificação, representa a mente que começa a se limpar das velhas crenças, das impurezas do ego e das ilusões do mundo. Cada mergulho é um gesto simbólico de entrega, um abrir de espaço para que a presença divina possa habitar. E então, surge Jesus. Vindo da Galileia, ele se apresenta a João, não como aquele que se considera superior, mas como o filho que se submete à vontade do Pai. O divino entra nas águas humanas. E nesse encontro entre o céu e a terra, a criação inteira testemunha a harmonia da Trindade. Quando o Filho é batizado, o Espírito desce em forma de pomba. É o toque silencioso da graça, pousando sobre o coração puro. E do alto se ouve a voz eterna: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Nesse instante, o amor do Pai se revela, e a humanidade reconhece em Jesus a sua própria vocação divina, ser morada viva de Deus. O batismo de Jesus é o símbolo do que acontece dentro de cada um de nós quando permitimos que o Espírito nos toque.
A água limpa o que já não serve, o fogo interior transforma. E o Espírito sopra nova vida, despertando em nós a consciência de que somos filhos amados do Altíssimo. A partir desse encontro sagrado, compreendemos que o reino dos céus começa dentro do coração desperto. Não é um lugar distante, mas um estado de comunhão. O arrependimento abre a porta. O batismo purifica o caminho. E o Espírito acende a luz interior que nos guia de volta à casa do Pai. Assim, o capítulo 3 de Mateus é mais do que um relato, é um mapa espiritual. Ele nos mostra o processo da alma que, ao ouvir o chamado de João, prepara-se. Que, ao mergulhar nas águas da consciência, se purifica. E que, ao encontrar o Cristo, recebe o selo da filiação divina. O batismo é o nascimento da nova consciência. É a passagem da antiga natureza, presa às sombras da ignorância, para a vida plena no Espírito. É quando o ser humano comum se torna templo da presença. E o céu, enfim, se abre dentro de nós. Agora, respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Sinta a vida, o sopro do Espírito, tocando você neste instante. Feche os olhos da mente e volte-se para o seu interior. Imagine-se às margens do Jordão. As águas correm tranquilas. O som delas mistura-se à voz que ecoa no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Você sente o chamado. É o chamado da alma. A voz suave que o convida a deixar para trás o que é velho, pesado e inútil. Cada lembrança que dói, cada erro, cada engano, entregue tudo agora à corrente das águas. Veja-as levando embora o que já não serve à sua luz. E quando o coração se aquieta, surge a presença do Cristo. Ele caminha até você, sereno, com o olhar cheio de compaixão. Sem dizer palavra, ele entra nas mesmas águas. Ali, o humano e o divino se unem. Ali, tudo se torna um só. Deixe que essa união aconteça também em você. Sinta o Espírito descendo sobre sua mente, como uma pomba de luz que repousa sobre o seu ser. Essa presença não vem de fora, ela desperta de dentro. É o Espírito Santo, lembrando que você também é filho, filha do mesmo amor eterno. Agora, escute. No silêncio do coração, ouça a voz do Pai. Tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Em ti eu me comprazo. Permaneça por um instante nesse reconhecimento sagrado. Apenas sinta a paz, a luz, a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito. E compreenda. Assim como o Cristo foi batizado nas águas do Jordão, você está sendo batizado agora nas águas da consciência. A antiga natureza se dissolve. Uma nova vida começa. A mente se abre ao reino que sempre esteve dentro de você. Respire mais uma vez. Leve essa paz para o seu dia, para as suas palavras, para os seus gestos. Deixe que cada ação sua reflita o amor do Pai e a luz do Espírito que habita em você. E quando o mundo tentar apagar essa luz, lembre-se. O céu já se abriu dentro do seu coração. E nele ecoa eternamente a voz divina dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.